Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as regras do ICMS para tentar reduzir os preços dos combustíveis. A estimativa é que o valor fique até 8% menor. A proposta segue para análise do Senado. Por 392 votos contra 71 e 2 abstenções, a Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece um valor fixo para a cobrança de ICMS sobre combustíveis. O texto da proposta altera a forma como o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, é calculado sobre os combustíveis. Atualmente, o ICMS é cobrado sobre o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol, considerando os 15 dias anteriores. As alíquotas de ICMS são definidas por estado. No caso da gasolina, por exemplo, em São Paulo, a alíquota é de 25%. No Ceará e em Pernambuco fica em 29%. E no Rio de Janeiro, a mais alta do Brasil, em 34%. Segundo o texto aprovado na Câmara, o ICMS dos combustíveis vai ter um valor fixo e o cálculo da cobrança do tributo deve considerar o valor médio do litro do produto nos 2 anos anteriores. Com isso, a alíquota seria calculada pela média dos preços de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. De acordo com o projeto, as alíquotas devem ser fixadas anualmente e vão vigorar por 1 ano a partir da data de sua publicação. Também ficou determinado que as notas fiscais emitidas durante a venda do combustível ao consumidor devem informar o valor dos tributos federais, estaduais e municipais. Promotores do Ministério Público de São Paulo começam a ouvir hoje novas testemunhas sobre o caso da Prevent Senior. A Força-Tarefa do Ministério Público de São Paulo vai ouvir pela primeira vez pacientes da Prevent Senior que tiveram complicações de saúde e também familiares de pacientes que vieram a óbito após tratamento contra a Covid, considerado inadequado nos hospitais da rede. Dirigentes e médicos da rede de planos de saúde são investigados por suspeita de terem cometido 3 crimes contra as vítimas: homicídio, falsidade ideológica e omissão de notificação de doença obrigatória às autoridades. Segundo os promotores que integram o grupo de trabalho do Ministério Público, peritos médicos da própria promotoria vão ajudar na análise técnica dos documentos. Devem ser chamados para depor ao menos 21 pacientes ou familiares de pacientes e, no mínimo, 4 médicos. Os depoimentos vão ser prestados no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital, e podem ser presenciais ou virtuais, dependendo da preferência de cada testemunha. E a Prevent Senior nega as suspeitas de irregularidades contra a empresa e informou que vai colaborar com as apurações. E mudando de assunto, olha só, um estudo apontou que o reforço com uma vacina diferente anti-Covid é mais eficaz contra o vírus. A pesquisa foi realizada nos Estados Unidos com imunizados da Pfizer, Janssen e Moderna. Cientistas dos Estados Unidos testaram a eficácia do reforço na imunização contra a Covid-19 com a mesma vacina e com um imunizante diferente dos 3 produtos aplicados por lá, Janssen, Pfizer e Moderna. O ensaio foi feito com 458 voluntários em 10 lugares diferentes do país. O estudo apontou que a aplicação do reforço de farmacêuticas diferentes apresentou melhor resposta imune se comparada com a dose extra da mesma vacina. A pesquisa foi publicada em um site de medicina e ainda precisa da validação de outros cientistas. Os resultados primários apresentados de 15 a 29 dias depois da aplicação indicaram que o reforço aumentou a produção de anticorpos neutralizantes de 4 a 76 vezes. E a produção de anticorpos de ligação subiu em até 56 vezes com qualquer combinação de vacinas. Já com imunizantes iguais, a produção de anticorpos de ligação cresceu em até 20 vezes. E ainda falando sobre coronavírus, a Rússia registrou um novo recorde no número de infecções e mortes por Covid nas últimas 24 horas, em um momento em que a pandemia volta a atingir o país com força, devido à lentidão na vacinação e às poucas restrições sanitárias. De acordo com o balanço publicado pelo governo, nas últimas 24 horas foram registrados 31.299 casos e 986 óbitos relacionados ao coronavírus. São números inéditos desde o início da pandemia no país.
A Rússia acumula mais de 220 mil mortes por coronavírus, embora analistas digam que os números reais sejam muito maiores. O Instituto de Estatísticas Rosstat, que aplica um método mais amplo para contar as mortes por Covid-19, afirma que o total de óbitos passa de 400 mil. Nas últimas horas, a capital Moscou foi a área mais afetada, com 6.712 novos casos e 72 mortes, seguida pela cidade de São Petersburgo. A lentidão na vacinação e as poucas restrições sanitárias em vigor são apontadas como as principais causas para a falta de controle da pandemia. Segundo o governo, apenas 31% dos russos estão totalmente imunizados. O ataque com arco e flechas que provocou 5 mortes na Noruega pode ter sido um ato terrorista. O suspeito é um dinamarquês de 37 anos que já tinha sido monitorado pela polícia. Foi o que informaram as autoridades do país nórdico nessa quinta-feira, que também anunciaram que o suposto autor é um dinamarquês convertido ao Islã. Como disse, estamos investigando, entre outras coisas, para determinar se foi um ato de terror. Provavelmente vai levar um tempo até que isso possa ser determinado, por ser uma avaliação um tanto complicada sobre os motivos. Um homem armado com arco e flecha matou e feriu 5 pessoas na quarta-feira antes de ser detido pela polícia. As vítimas são 4 mulheres e um homem com idades entre 50 e 70 anos. Nenhum ferido está em estado grave. O suspeito é um dinamarquês de 37 anos que reside em Kongsberg, onde ocorreu o ataque. A promotora responsável pelo caso disse que o homem vai ser submetido a exames psiquiátricos antes de se apresentar a um juiz que deve determinar a prisão provisória. Um advogado confirmou que o suspeito informa detalhes do ataque, fala e coopera com a polícia. Na última década, o país escandinavo foi alvo de 2 atentados de extremistas de direita. Em 22 de julho de 2011, Anders Behring Breivik matou 77 pessoas ao detonar uma bomba perto da sede do governo em Oslo. Na sequência, abriu fogo em um evento da Juventude Trabalhista na ilha de Utoya. Em agosto de 2019, Philip Manshaus atirou contra uma mesquita na região de Oslo até ser controlado por uma multidão sem que o ataque tenha deixado feridos graves. Antes do atentado, ele matou por racismo sua irmã asiática adotada. E o Capitão Kirk da série Jornada nas Estrelas enfim voltou ao espaço, mas agora na vida real. O ator canadense estava a bordo da cápsula da Blue Origin com outros 3 passageiros. Aos 90 anos, Shatner se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço ao passar alguns minutos longe da Terra. Ele foi recebido na chegada pelo bilionário e dono da empresa, Jeff Bezos. What you have given me is the most profound experience. O que você me deu foi a experiência mais profunda que poderia imaginar. Estou tão emocionado com o que acabou de acontecer. É extraordinário. It's extraordinary. Este foi o segundo voo tripulado da companhia de Jeff Bezos, que pretende se consolidar como uma opção importante no cobiçado setor do turismo espacial. O foguete New Shepard, totalmente automatizado e reutilizável, decolou verticalmente de uma base no Texas. Ele consiste de um lançador e uma cápsula de design ultramoderno que se desprende durante o voo. A cápsula da Blue Origin foi além da chamada linha Kármán, uma altitude de 100 km que marca o limite do espaço segundo a Convenção Internacional. Na missão, os passageiros podem sair dos assentos e flutuar durante alguns momentos na gravidade zero. A cápsula depois retornou à Terra, freada por 3 paraquedas e um propulsor traseiro. O lançador voltou separado para pousar automaticamente não muito longe do ponto de decolagem. Astronauts Audrey Powers, William Shatner, our customers Glenn DeVries and Chris Pazhausen. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.